Halloween, essa franquia de sucesso de 44 anos e 13 filmes. Mas o que aconteceu com todas as ideias, roteiros, histórias que nunca chegaram a virar em filmes? Isso que eu falo na minissérie Sequências Perdidas de Halloween. Episódio 1, Halloween 4. Analisaremos 3 roteiros: Michael Myers, a essência do mal, o retorno de Laurie Strode, a sobrinha de Michael Myers. Então, pessoal, esse roteiro não produzido de Halloween 4, eu apelidei ele de Michael Myers, a essência do mal. E vocês vão entender um pouco melhor depois, assim, por que eu apelidei deste nome. Mas enfim, os eventos desse filme não produzido aconteceriam também 10 anos depois dos eventos dos 2 filmes anteriores. A Laurie Strode está viva, porém ela não aparece no filme, ela não está neste roteiro. E Haddonfield, então, ainda está assolada pelo medo e pelo trauma que Michael Myers instaurou na cidade. E por isso, então, o Conselho de Paz resolveu banir o Halloween e os filmes de terror da cidade inteira. Não tem mais comemoração de Halloween, não tem mais filme de terror, nada conectado ao que aconteceu anteriormente, né? É como se fosse realmente um Footloose, só que em vez de banirem a dança, baniram o Halloween e os filmes de terror. Dessa premissa, então, nós temos 5 protagonistas do roteiro, né, do filme. Eu vou falar filme, enfim, do filme, que seria o Tommy Doyle, adolescente agora, né? E ele tá completamente enfurecido, enraivecido, ele é extremamente rebelde, porque ele não concorda com essa questão do banimento do Halloween. Ele acusa a cidade, né, de não seguir em frente dos traumas, do medo que assolou a cidade 10 anos atrás. E ele também acusa, né, dos pais instaurarem medo na cidade como uma forma de controlar as crianças. Então ele não concorda com esse banimento. Ele acha que a cidade tem que seguir em frente e não ficar remoendo esses traumas do passado, né? Então, ele é muito rebelde, ele é muito vocal, ele fala mesmo o que sente e se envolve com a polícia também, ele é preso várias vezes, então ele é realmente um adolescente bastante rebelde. Disso, então, nós temos a Lindsay Wallace, que, assim, é completamente diferente do Tommy, né? A maneira como ela lidou com o trauma, ela reprimiu todo aquele trauma, tudo que aconteceu com ela lá em Halloween 78, né? Por conta principalmente da sua mãe. A sua mãe proibiu ela de falar sobre qualquer coisa, mencionar qualquer acontecimento, ficar longe da casa dos Myers e não ter nenhum contato com Tommy Doyle durante esses 10 anos. Então ela vai reprimindo este trauma e reprime então muitas das suas memórias, ela acaba esquecendo o que aconteceu naquela fatídica noite, né? E o outro protagonista então é o xerife Brackett, que retorna no filme junto com o detetive Hunt. Os dois então vão reforçar a polícia, né? Toda a força policial da cidade no dia do Halloween, justamente para poder evitar que qualquer coisa possa acontecer dentro da cidade, né? Claro que a gente tem algumas festas clandestinas, umas lojas que vendem fantasias, doces, tudo ilegal, clandestino na cidade, então eles sempre reforçam a força policial durante o Halloween para manter a cidade, então, com esse banimento do Halloween mesmo, né? E outro, então, que é um repórter, né? O repórter Robert Mundy, que foi mencionado, acho que brevemente, lá em Halloween 2 também. E que Robert Mundy, esse repórter, vai começar a fazer uma reportagem investigativa dos eventos que aconteceram nos 2 filmes anteriores. Em relação a isso, então, Robert Mundy, ele vai visitar, então, o Smith's Grove, né? E seria a primeira vez que a gente veria o reformatório, né? A instituição psiquiátrica Smith's Grove por dentro, que agora está com uma nova gerência. Essa nova gerência é a doutora Stern, que é revelado que, na verdade, a doutora Stern é a Marion, né? Que a gente conhece muito mais a Marion Chambers, porque lá no início, né, o sobrenome dela era Stern, e eu acho que mudaram, foi em Halloween H20 que mudaram o sobrenome dela para Chambers. Então, a Marion Chambers, né, que aparece no primeiro filme também e no segundo, que revela que a Laurie é irmã do Michael Myers, ela é a nova chefe
toda de Smith's Grove. Ele então ela conversa com esse repórter um pouco mais sobre o que aconteceu dentro do Smith's Grove e ela mostra uma fita então de uma sessão de terapia entre o Dr. Loomis e o Michael Myers. E aqui a gente vê um retrato, né, uma versão completamente diferente que a gente estava acostumado do Dr. Loomis até o momento. Revela que o Dr. Loomis era como se fosse um monstro com o Michael Myers, né, também. Que ele instaurava o medo, o caos dentro do Smith's Grove e que ele falava que Michael era o Deus, sombrio, que não sei o que, ficava inventando várias coisas e causava mais medo dentro do Smith's Grove do que o próprio Michael Myers, né. E essa sessão de terapia, então, que a Marion, né, mostra para o repórter, é a Dr. Loomis tentando fazer com que o Michael Myers falasse. E o Michael Myers não fala, não dá a mínima para o Dr. Loomis, e ele fica bravo com ele, começa a gritar com o Michael Myers, ele quase bate no Michael Myers. Então, assim, mostra realmente uma outra versão do Dr. Loomis completamente monstruosa e meio que obsessiva em relação a essa grande história, né? Nisso, então, gente, na cidade também tem outros problemas que surgem, né? Um drive-in de Lost River resolve fazer uma maratona de filmes de terror durante o dia do Halloween. Isso causa um balbúrdio, uma confusão dentro da cidade, né? Que os pais, então, o conselho de pais se reúne, né, na prefeitura ali contra o dono desse drive-in, tentando impedir ele de poder fazer essa maratona de filmes de terror. Que os filmes de terror são Reanimator, O Massacre da Serra Elétrica, Psicose 1, 2, 3, Christine, né, e também Bruma Assassina. Estes dois filmes, os seus dois últimos filmes, são dirigidos por John Carpenter, né? Então, que seria realmente uma homenagem ao próprio John Carpenter. E ali, então, tem uma grande briga entre o Conselho dos Pais e o dono do drive-in para poder justamente tentar impedir essa maratona de filmes de terror, mas que acaba acontecendo, né? Nessa confusão toda, então, o Michael Myers ressurge do nada. Ele simplesmente aparece do nada, né? E ali, então, ele começa a instaurar um terror na cidade. Ele começa a perseguir as pessoas e começa a matar algumas pessoas. E começa a matar também os amigos da Lindsay. E ali o Michael Myers, né, ele começa a aparecer na cidade. E no final do filme, então, nesse grande clímax, né, que acontece lá no próprio drive-in, a gente tem todo mundo, todos esses personagens que eu falei pra vocês, vão até o drive-in ali e que tem um grande embate contra o Michael Myers. O Michael Myers, então, ataca esse drive-in e ele passa carro por carro, matando um por um, realmente fazendo um massacre nesse drive-in. E então chega, né, o Tommy tenta impedir ele, a Lindsay começa a relembrar das coisas que aconteceram, a Marion tenta impedir o repórter, aí chega a força policial, o detetive, o xerife, o detetive morre nesse momento, e chega toda a força policial, começa a atirar no Michael Myers, mas o Michael Myers cada vez mais que atirar nele, ele fica mais forte, ele cresce, gente, realmente, ele cresce, ele fica gigante, ele aumenta de tamanho, ele fica grande, né? E ali, então, eles não sabem mais o que fazer. Nisso, então, um dos policiais acidentalmente atira num tanque de gás que acontece uma grande explosão e começa a pegar fogo, todo o drive-in, e é um caos, as pessoas estão saindo, tem gente morta, enfim, é todo um caos instaurado. E quando finalmente, né, eles conseguem meio que acabar com esse incêndio e tudo mais, Michael Myers está desaparecido, ninguém mais viu o Michael Myers. E ali, então, o filme termina, a Lindsay e o Tommy juntos no celeiro, ficando, beijando ali, namorando e tal, não sei o quê. Então, eles decidem meio que sair da cidade, fugir da cidade, para poder esquecer tudo aquilo que aconteceu nos traumas, né? Então, pessoal, por que eu falo que o Michael Myers é a essência do mal? Porque é exatamente isso, né? O Michael Myers, o seu corpo físico, morreu em Halloween 2. Na verdade, esse Michael Myers é realmente a essência, é o evil, né? O mal encarnado que ressurge por conta do medo instaurado pelas pessoas da cidade. Então, é como se ele se alimentasse do medo dessas pessoas e cada vez mais ele ficava mais forte por conta disso. Cada vez que ele matava mais, cada vez que as pessoas tinham mais medo dele, ele ficava mais forte e se alimentava disso. Parece muito com a história do Fred Krueger, né? Principalmente lá em Fred vs Jason, que ele fala justamente disso, que ele precisa do medo das pessoas para ganhar forças e assim voltar, né?
Então, o Michael Myers realmente então, é essa essência que se alimenta do medo dos cidadãos da cidade de Haddonfield. E nisso, então, ele também teria, como ele seria um novo Michael Myers, então ele teria uma nova outfit, né? Um novo traje, uma nova roupa, né? Ele vai até a casa dele, né? E ali ele consegue umas roupas novas, né? Ele veste todo de preto, uma camisa preta, uma jaqueta preta, ele fica mais assim, uma roupa completamente preta mesmo, e a máscara dele branca, né? Então ele meio que é um estilo bem anos 80 mesmo, aquele roupão preto assim, né, do Michael Myers. Então ele tira aquele macacão, né, de mecânico dele, ele bota uma camisa preta, uma jaqueta preta, ele fica bem realmente desse estilo assim, diferente, né. Eles então, pessoal, Michael Myers também ganha forças e habilidades sobrenaturais. Ele ganha o poder de se regenerar. Tem uma parte lá que ele perde os 2 dedos, né? E ali ele consegue meio que regenerar os seus 2 dedos. E também tem uma parte que ele perde parte da cabeça, alguma coisa assim, parecida com isso. Ele também se regenera. Então ele tem super força, ele é uma entidade, né, do mal ali. E ele também tem poder de se regenerar, ou seja, é um Uber Michael Myers, pelo jeito, né? Mas então, pessoal, esse filme não foi pra frente porque, sim, né, o estúdio, né, principalmente Moustapha Akkad, achou que o filme era muito cerebral, muito intelectual, não gostou de nada disso e, ó, então ele não quis fazer. E com isso, então, teve uma grande confusão, uma briga entre ele e John Carpenter. O John Carpenter e a Deborah Hill, então falaram, não queremos ter mais nada a ver com Halloween, vamos vender os nossos direitos. E no final das contas, Moustapha Akkad conseguiu os direitos solo de toda a franquia do Halloween. E aqui, então, John Carpenter e Deborah Hill resolvem, então, ir embora, nunca mais terem nada relacionado com Halloween, né? E agora, então, vamos para o próximo roteiro de Halloween 4. Bora lá! O segundo roteiro, então, de Halloween 4, que não foi pra frente, é que eu apelidei de O Retorno de Laurie Strode. Que aqui, então, teríamos exatamente o retorno da própria Laurie Strode, né? Então, esse filme também mostra um pouco o que aconteceu no final de Halloween 2. Michael Myers está ferido com praticamente 90% do seu corpo queimado, com queimaduras de 3º grau. E Dr. Loomis está com cerca de 35% do seu corpo queimado, com queimaduras de 1º e 2º graus. E os dois, então, são levados por um helicóptero até um hospital próximo, né? E ali, então, Michael Myers está amarrado na sua cama, na sua maca, né? Mas essa maca desprende do helicóptero, cai no rio e todo mundo acha que Michael Myers está morto. E assim coloca um túmulo dele, Michael Myers, 1957-1978. Então, depois disso, se passam 10 anos, Laurie Strode está vivendo em outra cidade. Agora ela não é mais Laurie Strode, é Laurie Jamieson. Ela é casada com Terrence e tem uma filha de 6 anos chamada Steph. Ela mora em Chicago, né? E ela também é uma fotógrafa renomada e também uma grande empresária. E aqui ela dirige uma BMW, né? Então a Laurie Strode, né, ela também vai fazer uma entrevista com o grande astro do rock. E esse astro do rock, na verdade, seria realmente um astro do rock lá daquela época que eles iriam escalar para poder fazer uma participação especial nesse papel, né? Mas a Laurie também, ela sofre muito com as questões de pesadelos, ataques de pânico, ataques de ansiedade. Ela tenta entender exatamente o que aconteceu, porque aqui também ela reprime as suas memórias, as suas lembranças do que aconteceu nos 2 filmes anteriores. Bem parecido com Halloween 2, né, que ela reprime a memória de ter ido visitar Michael Myers em Smith's Grove, né. Então ela reprime essas suas memórias, mas mesmo assim ela consegue sofrer ainda esses traumas. E ela vai para um psiquiatra, né? E esse psiquiatra é ninguém menos que Dr. Loomis. Dr. Loomis, né, obviamente não fala com ela quem ele é e não conta as coisas do passado, mas ele tenta ajudar ela de alguma forma, para ela poder simplesmente encarar os seus medos e seguir em frente. Ele acha que um dos métodos mais interessantes para realizar nela é uma hipnoterapia, levando ela para aqueles eventos anteriores, fazendo com que ela recordasse disso, para que ela pudesse lidar com isso e seguir em frente dos seus medos.
Mas a hipnoterapia não vai muito bem assim não, né? Ela fica mais assustada ainda, com mais medo ainda, temendo o retorno de Michael Myers. E o Dr. Loomis então tenta acalmá-la de toda forma, mas dentro, né, dentro do ser do Dr. Loomis, ele ainda acha que o Michael Myers pode sim voltar. Nisso então, o Michael Myers já está de volta, né? Como? Não sabemos. 10 anos depois, né? Ele está de volta. E ali, então, ele rouba um Porsche, ele anda num Porsche, ele mata o xerife dessa cidade, né? O delegado da cidade. Ele pega o carro do xerife e, sem freio, o carro vai em direção ao cinema, explode e mata cerca de, acho que, 13 pessoas. Enfim, né? E ele, então, vê a propaganda da Laurie, né? Que ela vai fazer uma entrevista com esse astro do rock, né? E nisso, Michael Myers também já está stalkeando a Laurie há algum tempo. Ele vai até a casa dela, entra na casa dela, olha ela dormindo, mas é 28 de outubro, não é 31 de outubro, Halloween. Ele tá esperando a data certa para poder atacar finalmente, né? Nisso, então, o Dr. Loomis, ele fica completamente preocupado. Ai, será que o Michael Myers realmente está morto? Ele volta para Haddonfield e ali ele exuma o corpo do Michael Myers e descobre que não tem nada no caixão do Michael. E ele fica preocupado, tipo, Michael não está morto. Meu Deus, ele fica completamente apavorado, né? Nisso, então, a Laurie também acaba descobrindo que o Michael Myers está de volta, porque ela é fotógrafa, ela fez umas fotos em família, e quando ela vai revelar essas fotos em família, ela vê um estranho borrão ali, né, nas fotos, e ela começa a ver mais perto, e ela vê que esse borrão, na verdade, é o Michael Myers, que estava stalkeando ela, e ela fica extremamente preocupada com o que vai acontecer, né. Nisso, então, o Michael Myers, ele também mata esse astro do rock, e ali, quando ele mata esse astro do rock, né, ele, então, tem um novo figurino também, exatamente como no roteiro anterior. Dessa vez, ele assume um figurino bem metaleiro, rocker, rock and roll, né, ele mata o astro do rock, né? E ali, então, ele vai até o closet desse astro do rock e ele vê uma jaqueta de couro preta, uma calça de couro preta, uma bota preta, uma blusa preta, luva preta e fica igual um metaleiro mesmo, roqueiro, todo vestido de couro preto, com a máscara branca dele. Enfim. Nisso, então, Michael Myers vai em direção à casa da Laurie e ali a Steph, né, ela tá com a tia dela, a Heather, que tá servindo de babá para ela durante a noite. E o Michael Myers, então, chega até a casa, mata a tia dela, ele coloca a mão dele naquele negócio de triturador de pia, que dá muito nervoso esse negócio, gente. Ele bota a mão dela e ela morre, e ali ele começa a stalkear, correr atrás da Steph na casa, né? Só que aí o Michael Myers, então, ele ouve o carro chegando e sabe que a Laurie tá voltando para casa. Ele se esconde. Nisso, a Laurie chega com uma BMW dela, né? E ela entra dentro da casa dela, ela vê a Heather, né? A tia, porque a tia Heather é a irmã do marido da Laurie. E ela vê o marido dela também morto, né? Ele também, assim, espetado na parede, como se fosse a morte lá do Bob, né? O namorado da Linda de Halloween 78. Exatamente igual. E ali, então, ela começa a procurar a Steph, onde que a Steph tá, e ela se encontra com a filha dela, e ali as duas têm que correr contra o Michael Myers, e ali tem toda aquela correria, aquela cena de perseguição, aquela luta entre os dois. Nisso, então, quando o Dr. Loomis está voltando, né, para poder ir para casa da Laurie, avisar ela o retorno do Michael Myers, ele descobre que o carro dele tá sem freio. E ali, então, ele tenta frear o carro, ele não consegue, ele bate em vários postes e ali acaba a energia de todo o bairro onde a Laurie mora, né? E ali, então, a Laurie tá lutando contra o Michael Myers, ela espeta o Michael Myers com o espeto lá da lareira, ela meio que atropela o Michael Myers com BMW, o homem levanta ainda, né? E aí, então, nessa luta toda, a Laurie joga o Michael Myers cai na piscina, e na piscina tem vários cabos, né, do poste que caiu por conta do Dr. Loomis, né, que ele acaba ficando ferido, ele fica desacordado. E nisso, né, depois que o Michael Myers cai nessa piscina cheio
de cabos do poste elétrico, né? Mas como tá sem energia. Corta a cena e então é mostrado que os eletricistas, né, já estão consertando a energia do bairro. E ali, pum, a energia volta. E quando a energia volta, o Michael Myers é eletrocutado na piscina, ele, né, o Dr. Loomis chega, né, ele acorda ali, né, da consciência, ele chega, e aí então ele olha para aquela cena, o Michael Myers lá, e primeiro o Michael Myers começa a pegar fogo, boom, Michael Myers explode, né, plá, vários pedacinhos voando para tudo quanto é lá, né, e ali então temos um grande final do filme, né? Michael Myers está morto, Laurie Strode agora, né? Ela está super bem, entre aspas, né, gente? Mas então é isso que acontece no filme, né? Obviamente não agradou, porque Mustafa Cad disse, não, Michael Myers não morre, Michael Myers não pode morrer, não! Então não gostou. E, obviamente, a Jamie Lee Curtis já havia falado que não voltaria como Laurie Strode. Não voltaria. Ela não queria mais. Então, juntou a não retorno da Jamie Lee Curtis, né? Porque aí o filme também não tem filme sem ela, né? Esse roteiro fica inválido. E também a questão do Michael Myers morrer no final, que o Mustafa Cad não queria de jeito nenhum. E então a gente vai para o terceiro roteiro de Halloween 4 que não chegou a ser produzido. Bora lá! Então temos o último aqui que eu apelidei de A Sobrinha de Michael Myers, que é muito parecido com o Halloween 4 que a gente ganhou, né, que foi filmado e tudo mais, o filme original mesmo, né. Então, assim, o filme começa exatamente também 10 anos depois dos eventos do filme anterior. Michael Myers está em coma, né, no hospital. E ali temos uma visita de residentes fazendo um tour pelo hospital, que ele conta mais sobre os pacientes, sobre as alas psiquiátricas e tudo mais. E quando esses residentes chegam até na ala onde está Michael Myers, que ele tem uma ala só para ele, Dr. Loomis aparece e conta toda a história de Michael Myers, fala que a Laurie havia morrido também no acidente de carro e que havia deixado uma filha chamada Amanda, de 6 anos, em Haddonfield. E ali o Michael Myers, então, meio que já mostra que ele já ganha um sinal de vida. E que o Michael Myers está em coma, né? Durante esses 10 anos, sem se alimentar, sem se mexer, sem falar, sem fazer nada. Então, beleza. Depois, naquele mesmo dia à noite, Michael Myers, né, acorda, mata 2 enfermeiros e sai. E consegue fugir. Rouba um carro e consegue fugir do hospital. E assim ele vai em direção a Haddonfield. Nisso, então, a gente conhece a Amanda, que agora também ela, né, é órfã da Laurie, e ela também foi adotada por uma família. E ela tem uma irmã também, que é adotiva, chamada Linda, que é adotada pela mesma família. Mas a Amanda, ela não gosta muito da sua família adotiva, porque ela tem um imaginário, uma personificação de que, na verdade, o Michael Myers, ele não era uma pessoa má, era uma pessoa mal compreendida. E ela sofre bullying na escola, falando, né, que, o seu pai, o seu tio, né, ele é o bicho-papão, tudo mais, nananã. E ela não concorda com isso. Ela acha que o Michael Myers é completamente incompreendido e ela tem a plena certeza de que um dia o seu tio vai voltar e vai levá-la para eles viverem juntos e felizes como uma família. E ela tem essa percepção toda, né? Por mais que a Linda leve ela, tenta ajudar ela dessa forma dela ver com outros olhos, ela não consegue, ela não gosta da família adotiva dela porque ela acha que o Michael Myers vai voltar. Então, nisso, quando ela estava indo para a escola num dia, ela muda o seu percurso e vai até a casa dos Myers. E nisso, então, ela vê um casal que está se mudando para a casa dos Myers e fazendo uma reforma. E ela fala para o casal, meu tio morava aqui, meu tio está voltando, meu tio vai voltar, vai me pegar e nós vamos morar juntos nesta casa. E o casal não entendendo nada que estava acontecendo, uma garotinha, né, enfim. Então, acontece o seguinte, Michael Myers retorna, né, e nisso ele vai até a casa dele, encontra o casal e assim mata o casal, né.
Dr. Loomis, então, acaba descobrindo também nesse meio tempo que Michael Myers fugiu. Ele vai até a ala onde está o Michael Myers, descobre os 2 corpos dos enfermeiros e assim ele descobre que o Michael Myers fugiu. Nesse meio tempo, ele rouba 2 carros, é uma confusão toda para ele poder chegar até Haddonfield para poder avisar que o Michael Myers havia fugido. Nisso, ele chega para Haddonfield e também vai até o Sheriff Brackett, que avisa que novamente Michael Myers fugiu. E o Sheriff Brackett está completamente enraivecido, fala: não acredito que de novo isso aconteceu. Ele não quer acreditar nessa história, mas tenta ajudar o Dr. Loomis a novamente achar o Michael Myers. Nisso, então, o Michael Myers já está começando a stalkear a sua sobrinha, né? Parece que eles têm um elo também, meio psiquiátrico, meio, como fala, um elo psíquico entre os dois, né? E ele já está stalkeando a sobrinha. E num dia, então, no dia do Halloween, que a Linda, né, e a Amanda resolvem, então, fazerem uma trick or treat, né, sair pelas ruas, gostosuras, travessuras e tudo mais, e saem para poder brincar, né. Nisso, então, a Amanda, né, sobrinha do Michael Myers, vê o Michael Myers e ela segue o Michael Myers. Nisso que ela segue o Michael Myers, ela vai até a casa dos Myers. E a Linda fica meio ali onde que ela tá, ela vê a Amanda correndo, né, e ela vai atrás da Amanda também. E a Amanda chega na casa dos Myers. E a Linda, então, vai atrás dela e lá ela tem um encontro na frente da porta dos Myers ali com o Michael. E ali os dois têm uma luta e ela consegue fugir. E ela entra na casa dos Myers, né, onde estavam os corpos lá dos dois, né, do casal que foi morto por ele. E ali ela encontra a Amanda no porão e a Amanda está vestindo uma roupa de palhaço bem parecida com aquela roupa que o Michael Myers, né, quando ele era criança, quando ele matou a irmã dele. Nisso, então, elas veem o corpo desenterrado da Judith, a irmã do Michael Myers, e novamente o túmulo também que o Michael Myers roubou do cemitério da sua irmã. Nisso, né, elas conseguem fugir de lá, vão até a delegacia de polícia e lá elas encontram o Sheriff Brackett e o Dr. Loomis. Então, o Sheriff Brackett falou: vocês vão até a minha casa, meu chalé, vocês ficam escondidas. Eu vou levar 3 policiais para escoltarem vocês e eu vou ficar aqui com o Dr. Loomis para poder procurar o Michael Myers pela cidade. Nisso, um dos policiais avisa a namorada dele o que ele iria fazer. Michael Myers consegue ouvir pelo rádio, né, da polícia e sabe exatamente onde eles vão. Então, a Amanda e a Linda vão junto com esses 3 policiais até a casa do Sheriff Brackett, né, uma cabana meio que escondida ali para elas ficarem protegidas. E Michael Myers com o carro, então, vai seguir o pessoal, eles até lá, né. Nisso, então, pessoal, chegando na casa lá, obviamente, né, Michael Myers mata os 3 policiais e chega dentro da casa. E ali, então, ele tem uma grande luta com a Linda, né? E a Amanda fica meio que confusa ali. Ela quer ir em direção ao Michael Myers, e a Linda tenta chamar ela, né? E ali, quando ela tem encontro cara a cara com o Michael Myers, ela olha pra ele, tem um momento ali entre os dois, que os dois ficam se olhando, né? Michael Myers coloca a mão na cabeça dela, ela acha que ele vai fazer um carinho nela, mas na verdade, na outra mão, ele estava com a faca para poder matar ela. E a Linda, então, vendo aquela cena, ela se joga pra cima do Michael Myers e a Amanda fica completamente brava. Você tá tentando impedir que o meu tio me leve. É o meu tio, você não pode fazer isso. Mas quando o Michael Myers atinge a Linda, quase matando ela, e ela fica inconsciente, a Amanda tem uma grande realização, que na verdade o Michael Myers é aquilo tudo que todo mundo falou e que ela não queria acreditar. E ela então grita pro Michael Myers falando que ele era mal, vai até a Linda, pede desculpa pra ela, né? Tudo o que aconteceu. E o Michael Myers pega a Amanda pelo braço, eles sobem até a parte de cima da casa, onde também tem uma prateleira, né, uma penteadeira com um espelho, coloca a Amanda ali, dá o pente pra ela, meio que falando com ela, tipo assim, penteia os cabelos olhando pro espelho. Exatamente a cena lá, né, da irmã dele, Judith, no primeiro filme. E ele queria realmente emular, né, fazer aquela cena de novo, recriar aquela cena. E nisso, então, a Linda acorda e ela vê aquela cena, né, e ela entendeu o que aquilo significava.
Então ela resolveu fazer isso no lugar da Amanda. Ela começou a escovar os seus cabelos, começou a tirar sua blusa, enfim, vai entender, né? E ali ela grita pelo Michael, 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 e o Michael olha pra ela e vê aquela cena. E quando o Michael está indo em direção a ela, ela pega uma tesoura e bota essa tesoura assim no pescoço do Michael Myers, né? Nisso também chega o Dr. Loomis e tudo mais nessa cena, vendo essa cena acontecendo, e ali o Michael Myers então morre, né? E ali chega toda a força policial ali, mais gente chegando ali, né? Tudo mais, que eles acabam descobrindo que na verdade o Michael Myers já tinha ido pra casa do xerife. E ali então tem a cena em que a Amanda falou que queria olhar para o seu tio. Só que os policiais, ninguém deixa ela chegar perto do tio, né? Ela queria ver o rosto dele. Então ela vai até ela escondida ali, né? Ela entra até o local onde está o corpo dele, retira a máscara dele e ela vê um rosto de um jovem super angelical, sabe? E ela olha pra ele assim, e ele, pum, acorda e começa a estrangular ela, e ela fica ali lá tentando estrangular ela, e pum, no final ela acorda. Aquela cena dela indo até o corpo do tio é completamente um sonho, e ela acorda desesperada assim, olha pra frente da casa dela, né, e ali ela vê um vulto, o Michael Myers ali perto da janela dela, numa árvore, ali escondido. E quando ela se vira de novo, Michael Myers já se escondeu atrás daquela árvore e simplesmente desaparece, né? E aqui teve uma parte também que o Michael Myers, ele, durante essa fuga dele, né, do hospital até Haddonfield, ele mata um reverendo e ele pega a roupa do reverendo e veste a roupa do reverendo com a máscara, enfim. Então temos outra mudança de roupa também. O roteiro não especifica se ele usa essa roupa de reverendo durante o filme inteiro, mas vocês imaginam que pode causar de rebuliço caso isso fosse pra frente, né? E mais uma vez, Michael Myers morre. Então é uma coisa que Moustapha Akkad realmente não queria pra sua franquia e não foi pra frente, né, gente? E claro, fazendo algumas modificações, eles mudaram. A Amanda passou pra Jamie, em homenagem a Jamie Lee Curtis. A Linda também mudou para Rachel. E assim mudaram algumas coisas ali do roteiro, mas usaram muito dessas premissas para fazer o Halloween 4 original. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram daqui, fiquem ligados que amanhã temos o episódio 2, né, dessa série, que vai ser 2 episódios por semana, todo sábado e domingo às 18 horas. Se vocês gostaram, deem um like nesse episódio, se inscrevam no canal para vocês assistirem os outros episódios também e ativarem o sininho para vocês lembrarem quando esses episódios estiverem aqui prontos e postados no canal. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Até os próximos episódios dessa minissérie sobre Halloween.